A prática da terapia neural em gotas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel Alves, falando acerca da terapia neural e de como essa terapia é maravilhosa, essa ciência tem mudado a vida das pessoas, como a ciência tem tocado a vida das pessoas e fazendo parte do mainstream médico, porém de um posicionamento mais heterotóxico, um posicionamento que extremamente integrativo, faz com que médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos e fisioterapeutas, enfermeiros e todo pessoal de saúde possa trabalhar integradamente para que o paciente possa ter uma resposta melhor nesse sentido. O rei da Prússia vinha passeando e ele olhou numa curva e viu uma grande casa linda. E ele olhou para aquela casa e disse, aqui eu vou botar as minhas mulheres, né? As minhas concubinas. E aquela casa era realmente bonita e ficava numa curva linda, com um riacho atrás. E ele desceu da sua carruagem e foi até o dono da casa e disse, eu quero comprar essa casa de você. E o dono era um velhinho que virou para ele e falou, olha seu rei, eu não quero vender não. É o rei da Prússia, você não está entendendo, eu sou o rei, eu quero comprar. Aí o velhinho, mas eu não quero vender, é direito meu. Então o rei disse, então eu vou tomar a casa do Senhor. E o velhinho olhou nos fundos dos olhos do rei e disse, ainda existem juízes em Berlim. Ainda existem juízes em Berlim. Com isso, quando o rei da Prússia ouviu aquela frase, ele simplesmente entrou em sua carruagem, foi embora e nunca mais voltou àquele lugar. Quando o Senhor disse ainda existem, ou ainda existem juízes em Berlim, ele está falando de uma coisa muito profunda. O juiz é o elemento que mesmo o rei temia, porque o juiz representava a justiça, representava o que o povo mais queria naquele momento. Mesmo sendo uma monarquia prussiana muito forte, a justiça era levada a sério. Em dias onde a gente pergunta se no Brasil ainda há juízes em Berlim, né? A gente pergunta isso o tempo todo, será que ainda há juízes em Berlim? A gente observa como aquele velhinho teve como uma frase o poder de mandar embora o rei da Prússia, de maneira que esse rei nunca mais voltasse. Na terapia neural ocorre de maneira semelhante. Ainda há juízes em Berlim, ainda há oportunidade, ainda há esperança. Ainda há um neuroterapeuta que pode fazer com que o sistema nervoso autonômico venha a se autorregular. Ainda há esperança de que, apesar desse mundo louco em que a gente vive, apesar desse mundo pandêmico onde a pandemia serviu de tudo para que pessoas ganhassem dinheiro, enriquecessem, para que pessoas enganassem muito da nossa população. Ou seja, ainda há juízes em Berlim. Ainda há possibilidades para as pessoas que querem realmente se levantar nesse sentido. Muitos de nós sobreviveu a tudo isso. E muitos de nós agora precisamos entender que ainda existindo juízes em Berlim, ainda há esperança para que nós possamos levantar nossa cabeça, para que nós possamos ir em frente, para que nós possamos vencer. E a terapia neural é uma dessas saídas. Eu tenho atendido muitas pessoas com depressão profunda, tenho atendido muitas pessoas pós-pandemia que chegam aos cacos com a sua psique destruída, porque justamente o seu sonho que estava em levante, no seu negócio de uma vida inteira, é perdido. Eu vejo que muita gente chega aqui e com seus sonhos dilacerados. E o trabalho do neuroterapêutico aplicado no sistema nervoso autonômico, no momento certo, no exato local, faz com que essas pessoas se levantem, até porque eles são seres humanos e não ratos. E eles se lembram disso. Quando o neuroterapêutico chega em determinadas pessoas, aquelas pessoas que estavam caídas, que estavam destruídas, muitas vezes passam a entender que só depende delas se levantarem e saírem do fundo do poço. Ainda há juízes em Berlim. Ainda existe esperança com a terapia neural. Eu sei disso. Eu
trabalho com isso. E eu vejo isso. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, um grande abraço. Vão em paz e a gente se vê. Tchau.